Ô, José Wilson! Aos 46 do segundo tempo, José Wilson veio. Sumiu aqui o trem. Voltou. Sejam bem-vindos, professores tem mais e escritor José Wilson. Alguém para escutar? Vamos escutar? José Wilson e José Vec, dois Josés que eu admiro muito. Quero, inclusive, mostrar aqui, ó. Isso aqui é a obra do José Wilson, do padre Maurílio Mauritano, a biografia do padre. Deixa eu mostrar aqui também. Ok. Obrigado. Farol Poesia de Porão, esqueci de falar. Que o professor José Wilson, meu camarada e companheiro de profissão e de local de trabalho, MF Deputado João Sumirata, na sala de leitura, Zé Wilson que assina o meu prefácio. Aliás, um prefácio fantástico. Obrigado mais uma vez pela consideração. Obrigado pelo convite a você, Roberto e o Vander, participar desse encontro afetuoso com pessoas tão especiais, né? Sujeitos de participativos, participantes de uma democracia participativa. E aí eu quero, pelo avançar do tempo, eu vou ser bem breve, né, falar do padre Maurílio. Aparentemente parece incomum num sarau de poesia, literatura, falar da trajetória de um padre, né? Mas, enfim, já que você me honrou com esse convite, eu quero falar sobre duas contribuições, sobre a contribuição do padre Maurílio na questão da democracia participativa, a construção de uma democracia participativa, e não tem como fugir da questão do fascismo, justamente dialogando um pouco aí com o mote do sarau, né, que opinião eu respeito, fascismo eu combato. Lembrando o seguinte, Padre Maurílio foi um missionário, porque ele morreu em 2018, recentemente. Talvez para ele tenha sido até melhor, porque se ele vivesse nesse momento, ele teria morrido de angústia, de sofrimento, desgosto. Mas, enfim, o Padre Maurílio, um missionário italiano, que chegou aqui no final da década de 60, ali em pleno AI-5, e o instituto dele é que dá origem à Vila Missionária, por isso que chama Vila Missionária, porque a casa que eles não estão mais ali, mas enfim, eles passaram para o Opus Dei, aquele espaço onde está o Veleiros hoje, né, uma ONG aí. E o Padre Maurílio, ele nasceu em 1931, portanto, ele cresceu no ambiente fascista, né, num ambiente extremamente repressor, de tal maneira que as referências que ele tem desse momento em que ele crescia e assistia a tudo, são referências de violência por parte do Estado, por parte do sistema, de tal maneira que ele assistia também os seus irmãos mais velhos participar, porque ele era o caçula, participar da ação católica, portanto, e da resistência ao fascismo, e de pessoas próximas, amigos próximos dos irmãos e próximos de outros amigos, militando na ação católica e também militando na resistência, de tal maneira que esse ambiente é que forja a sua personalidade e a sua visão de mundo e os seus valores, que depois, mais tarde, como missionário, ele vai de uma certa forma direcionar o seu trabalho, sua postura política, não é? Aqui na periferia de São Paulo, porque quando ele chega, inicialmente ele vai para Assis, lá aprender os rudimentos da língua, depois ele vai para Paraná, lá para Porecatu, e de tal maneira que ali, ele, na primeira paróquia que ele se instala, ele vai ser o coadjutor lá, né? E ele já vai trabalhar com os operários das fazendas, né? Então ele tinha essa preocupação com o trabalho social, né? De resgate humano. E aí depois, em 73, ele é convidado a vir para São Paulo, se instala na comunidade de Vila Joaniza, trabalha muitos anos ali na Vila Joaniza, depois
ele assume posteriormente outros trabalhos na região de Santo Amaro, né, mas fica muitos anos na Vila Joaniza, inclusive fica no lugar do bispo, Dom Mauro Morelli, né, que era também um bispo de frente, né, dessa ala de vanguarda da Igreja Católica, que, de uma certa forma, a prática desses padres e desses bispos era norteada pelos documentos do Concílio Vaticano II, Pueblo, Medellín, etc. E tal. Quer dizer, a opção preferencial pelos pobres. E isso foi muito marcante na biografia e no trajeto de vida do Padre Maurílio, que ele fundou muitas comunidades dentro de lugares como São Carlos, que ninguém entrava, que era assim largado, abandonado por tudo e por todos, e ele escolhia justamente esses lugares mais difíceis para abrir as suas comunidades. Então, foram várias comunidades que ele abriu, e a preocupação dele era sempre com criar, hoje o que se falou lá no início, a Zulmira falou do Frei Tito, falou dos CCAs. Hoje os CCAs, na verdade, eles antes eram os OSENs, né, que eram abertos nas comunidades, e aí tinha um convênio com a prefeitura entrava com a parte do dinheiro, e o Padre Maurílio abriu vários OSENs, porque a preocupação dele era onde vão ficar essas crianças, onde vão ficar esses adolescentes quando os pais não estão trabalhando, estão fora. Então, a vida, o trabalho e a trajetória dele foi o tempo todo preocupado com esse aspecto social, né? As mães, onde vão deixar seus filhos. Então, ele convocava, conclamava o povo e fazia tudo com trabalho voluntário, porque o dinheiro também não era pouco, o dinheiro era pouco, né? E aí, muito dessas creches que ele abriu nas comunidades, lá na própria Vila Joaniza e tal, era um trabalho voluntário. Algum dinheiro que ele conseguia lá na Itália, porque ele ia de férias, ele não parava, ia nos lugares e arrecadava dinheiro e levava para construir essas comunidades. Então, ele atuou nessa região aí, atuou em Santo Amaro, abriu casas para menores depois, porque teve um período, no final dos anos 80, que ele foi solicitado que fosse para Brasília para trabalhar no Centro de Formação de Missionários, e lá, aliado a esse trabalho, ele assistia a umas comunidades, e uma dessas comunidades era chamada Varjão do Torto, que eu tive o prazer de conhecer quando estava fazendo um livro, fui lá, conversei com algumas pessoas, e hoje totalmente diferente, porque inicialmente os Varjão do Torto eram chácaras de pessoas com dinheiro, e aí depois o lugar, na verdade, ficou... As pessoas que trabalhavam para esses donos da chácara começaram a construir, invadir terrenos e construir suas casinhas, e depois as famílias também iam ampliando e tal. E ele trabalhou dentro dessa comunidade, porque houve um período, como está muito próximo do plano piloto, houve um movimento para tirar essas pessoas de lá, né? E ele esteve na frente, enfrentou a polícia com outras pessoas, evidentemente, né? Gente da OAB, gente dos direitos humanos, enfim, uma trajetória bonita, porque hoje, se eu comparo, só para finalizar isso, que o Hospital Pedreira, por exemplo, o movimento de saúde que tem na região, a Escola de Cidadania, muitas coisas que existem hoje foram criadas a partir da inspiração da figura do Padre Sementes plantadas pelo Maurílio, né? Exatamente. Tanto que agora deveria ter, se não fosse a pandemia, agora em abril já deveria ter sido votado lá na Assembleia, a colocação do nome dele no Hospital Pedreira, porque o Hospital Pedreira existe hoje porque ele organizou um movimento e levou-se 17 anos para até a construção, desde o início até a construção, 17 anos para construir esse Hospital Pedreira. Então, hoje, as pessoas reclamam, mas o Hospital Pedreira é curioso, Roberto, você que estudou lá, o diretor do Pedreiro, do Hospital Pedreira, é Peterlini, filho do Peterlini, lá, do professor de latim. Eu descobri recentemente, num desses encontros, aí ele estava lá. Sério isso?
Que coincidência, Pô, né? foi legal pra caramba. O cara ficou emocionado quando eu falei, pô, estudei com seu pai lá. Foi, foi um encontro legal. Bom, enfim, só para resumir, né, porque o Hospital Pedreira deve, futuramente, logo mais, já deveria ter sido, vai receber o nome dele em homenagem. Obviamente, se ele tivesse vivido, bom, não iam colocar, mas é uma coisa uma ideia que não passaria nunca pela cabeça dele, porque ele é uma pessoa muito humilde, né? Muito afeita a E isso, né? Ele preferia o trabalho mesmo da base, né? exatamente, trabalho na base. Opção preferência pelos pobres, não por isso que eu digo. A figura dele na construção de uma democracia participativa dessas comunidades foi muito importante, porque era uma época que, por exemplo, tinha problema de coleta de lixo, ele organizava as pessoas para reivindicar coleta de lixo, questão de moradia, questão da saúde, toda a rede de saúde que existe aqui tem uma participação dele. Então, nesse sentido, ele era um cara muito comprometido. E ele dizia: o povo me carregou nos braços e eu sou muito grato por isso. E, bom, essa é a figura do Padre Maurílio. E aí, é interessante porque a Edilene falou que era missionária, então é até provável que ela tenha ouvido falar do Padre Maurílio, enfim. E o livro? O livro é um registro, né? Talvez não seja o melhor que poderia ser feito, mas foi o que eu consegui fazer, também não sou Ah, escritor. mas é lindo. E, Eu e confesso aí, que me emocionei ao ler, pô, porque a história dele é uma história fantástica, dessa questão da entrega mesmo, de militância, de base, de você fazer um trabalho de desapego no sentido material, mas de muita significação prática na vida das pessoas, porque é o que aquelas pessoas mais humildes precisavam, né? exatamente. Por isso que eu acho que existe uma certa ponte entre o percurso existencial dele com também os saraus, né, que são Sim, coletivos, né, tudo a ver. enfim, E aí, só para finalizar, hoje, quando eu vejo esses padres como o Manzotti abraçando o fascismo, né, se confraternizando com o Bolsonaro e se oferecendo e tal, a capilaridade das redes católicas, esses padres que usam clergyman, tudo se protegendo do que a gente não sabe, fugindo do povo, padres que não têm compromisso nenhum com o social, eu fico muito triste, fico realmente muito triste, né? Pelo rumo Mas a, que... mas a gente ainda tem focos de resistência, né, Zé Wilson? Tem o Padre Júlio, por exemplo, Padre Júlio, Padre Tony aqui também, Padre Tony. Então a generalização é perigosa. O problema é que os cargos hoje mais importantes da igreja, talvez, né? Da igreja católica, nós estamos dizendo, estão na mão de pessoas com talvez essas posturas complicadas. Mesmo tendo um Papa como o Francisco, né? Mas infelizmente, antes do Francisco, nós tivemos o Bento Exato. XVI, que era o cara Uma, que perseguiu uma os porção, teólogos na verdade, não da foi só o Bento, né? libertação. Se a gente, E o próprio João começou Paulo com João Paulo II, II, né? próprio Começou João com Paulo ele. II, que era muito carismático, vamos dizer assim, tinha uma política bastante conservadora, né? Não, tudo mudou, começou a mudar com ele, né, Roberto? Pois é. Essa censura à teologia da libertação, às comunidades eclesiais de base, Isso. começou lá, Você né? preparou alguma coisa para nós aí, Wilson? Para Poética? ler de poesia, para Ou fechar, não? pô, eu Hã? poderia ler rapidinho aqui, eu posso ler Claro, claro. Ainda não, ainda não, Esse é tá? lindo. A gente ainda não tem a escola que sonha e merece, ainda não tem a justiça social, ainda não tem uma sociedade livre de preconceitos e intolerância. Ainda não venceu o machismo, racismo e todo e qualquer tipo de discriminação. Mas, em vez de enxergar isso com um olhar presunçoso ou pessimista, meu olhar é esperançoso. Ainda não. Muito Beleza? bem. É isso. Muito Tá bem. no A Poesia e a Luta, né? Poesia José à luta. Wilson brilhantemente assina aí o prefácio. Mais uma vez aqui ele mostrou lá, eu mostro aqui, o Padre Maurílio, esse é o meu, ó, tem aqui
a dedicatória que ele fez para mim, né? Beleza. E é isso. Zé, obrigado. Zé Wilson, obrigado. Valeu.